Trago aqui 10 erros que cometi no meu último relacionamento. O primeiro erro que cometi foi viver em um relacionamento rebote, pelo menos os primeiros anos. A minha intenção nunca foi ficar com alguém para usar essa pessoa. Realmente eu fiquei com esta pessoa para me esquecer. A intenção era continuar esta relação. Mas sem perceber, sem querer, inconscientemente, eu vivi em um relacionamento rebote. Eu simplesmente não me doei 100%. Qualquer deslize que a pessoa cometesse, eu mesma cometi alguns deslizes, para mim era motivo de separação. Não me orgulho disso, na verdade, me envergonho. Assim como tem muitos casais que hoje vivem um relacionamento rebote, que não têm noção disso, eu vivi sem saber que eu estava em um relacionamento rebote. Vou contar já me entender o que era, né? Foi depois que terminou, na verdade. Por isso que eu trago esse vídeo para mostrar para vocês os 10 erros que eu cometi, que eu espero que você não cometa, porque de alguma forma um desses erros, ou todos esses erros, foram, digamos que, responsáveis para que chegasse ao fim. O segundo erro é não merecimento. Eu não achava que eu era merecedora das coisas que eu recebia, dos mimos, dos presentes. Eu não achava que eu era merecedora. Portanto, vou logo para a terceira dica, que é não saber agradecer. Como eu não achava que eu era merecedora, eu não sabia como agradecer. Tinha uma dificuldade em demonstrar gratidão. Sim, gente, eu não sabia me expressar nem em palavras, nem ações. Só sabia dizer assim, tá ok, obrigada. Como se obrigado fosse uma forma de ser grato, e não é. As pessoas confundem. Então, esse também foi o erro que eu cometi, não saber agradecer. Tinha o ego elevado. Isso é uma dos defeitos que as pessoas às vezes têm, né? E não se dão conta. O meu ego era muito elevado. Tipo assim, eu me achava sempre autossuficiente, nunca tive baixa autoestima, não, nunca foi assim. Então, tipo assim, eu me achava que eu mesma me bastava, então nada que a pessoa fizesse parece que nunca chegava no nível do que eu queria, do que eu gostava, do que me fazia ficar satisfeita. E o pior de tudo é que, por o teu ego muito elevado, né, a intenção era sempre querer ser melhor, querer saber mais, por eu ter sido a mais velha da relação, né, que a pessoa que estava comigo é mais jovem do que eu, nos 8 anos, e por eu ser mais velha do que a pessoa, eu achava que eu sabia de tudo, e que tinha que prevalecer era que eu falava, na verdade, né, e eu achava que a sabedoria estava nos cabelos brancos, né, e a sabedoria não está no cabelo branco, né, eu preciso passar por todas as situações que eu passei para me entender, né, preciso entender sobre autoconhecimento, né, então eu tinha esse defeito comigo, que era sempre achar que eu era melhor, que eu sabia mais. E isso sempre foi um dos motivos de nossas brigas, né? Isso é um erro. Querer ser melhor do que o outro, querer saber mais do que o outro. E nunca tentar compreender o outro, né? Nunca tentar se entender na relação, de fato, né? De alguma forma, a falta de comunicação, né? A falta de diálogo, de reciprocidade é um dos motivos de alguns relacionamentos sucumbir, né? No meu relacionamento, eu creio que esse foi um defeito também grave, né? Por eu ser mais velha, eu sempre me colocar como saber mais. Até quando um filho meu estava doente, eu dizia de um remédio, eu dizia outro porque eu achava que o meu, né? Mas são crenças isso, na verdade, são crenças, né? Então, diante de duas pessoas que vivem junto, cada um vem com uma bagagem diferente, né? Com crenças diferentes, criações diferentes, então sempre tem que tentar entender o seu parceiro também, tentar ser um pouco empático com o outro, né?
para que dê certo. E eu não tinha essa consideração, essa empatia. Eu sempre chegava no nível de discutir, e isso foi um dos erros graves no relacionamento que eu cometi. Outro erro que para mim era terrível: chantagem emocional. Gente, eu acho que eu cresci, não acho. Na verdade, eu cresci vendo a minha querida mãezinha, sabe, usar de chantagem emocional comigo, com os irmãos, por ela não ter sido criada com os pais, com a mãe, na verdade, que a mãe faleceu quando ela ainda era pequena, com medo de ter os filhos longe, com medo de perder os filhos. Então ela usava de chantagem emocional para nos manter perto dela. Até então, o meu primeiro relacionamento, o meu primeiro casamento, né, ele chegou ao fim por este motivo. E isso aí vai ser um assunto para outro vídeo, que eu vou fazer assim. Por eu ter crescido num lar que foi muito usado a chantagem emocional, eu acabei que vivendo isso, né? Acabei que reproduzindo tudo isso no meu relacionamento. Então, sempre quando tinha uma discussão, eu usava de chantagem com ele. E sempre ameaçava de separar, de ir embora com meus filhos. Isso é uma coisa que hoje considero ridícula, né? Imatura, né? E isso eu fazia muito. Em tudo eu sempre usava a chantagem emocional ao meu favor para manter esse relacionamento. E muitas vezes acabava que virava um relacionamento tóxico, né? Porque nenhum relacionamento sobrevive à base de chantagem emocional. Não é nada saudável você chantagear uma pessoa para estar do seu lado, né? Eu usava a chantagem emocional ao meu favor para manter esse relacionamento, para ter o controle da situação, né? Sendo que eu não tinha controle de nada. Outro erro, não menos importante, é possessividade. Eu me tornei uma pessoa possessiva e acredito que já foi no final da relação, quando eu estava na minha gestação, a insegurança, os motivos me levaram a me tornar possessiva. Agora vamos para o 7º erro, é a falta de controle emocional. De fato, sabemos que nós não temos o controle das nossas próprias emoções. No mínimo que nós podemos fazer é tentar administrar nossas reações diante de situações. Só que eu era uma pessoa muito imatura. E era aquela pessoa que ia pela cabeça dos outros. Prevalecia a vontade dos outros, não a minha. Então eu não tinha controle, eu não sabia administrar minhas emoções. E isso fez com que eu pecasse em todas as minhas relações dessa para trás. Lá para cá não, graças a Deus eu não tenho essa dificuldade nenhuma. Agora vamos para o 8º erro. Dificuldade em perdoar. Creio que essa é uma falha humana, né, gente? Não só minha, como de muitas pessoas tendo dificuldade em perdoar. Pois é, eu não perdoava. Inclusive guardava rancor, né? Guardava rancor se a pessoa me fizesse um mal, não só um parceiro meu, mas um amigo, um colega. Era uma pessoa que não sabia perdoar e guardava por anos, por décadas, como se isso fosse me fazer bem, como se isso fizesse algum benefício para mim, né? Então, eu não sabia perdoar. Mas aprendi, tá, gente? Aprendi e já liberei perdão faz tempo. E o 9º erro é julgamento. Quem nunca, né? Julgou o próximo, os erros, deslize e joga na cara, que eu era dessa, que joga na cara. Eu fiz muito isso, joguei muito. As pessoas, julguei ele nessa relação, qualquer besteira que fizesse, eu não só julgava, como ficava ruminando todo mal que a pessoa me fazia. 10º e último erro: vingança. Nossa, eu era uma pessoa vingativa.
Por mais que a pessoa me pedisse perdão, eu, na primeira oportunidade, punia, sem dó. Tudo isso para quê? Existe uma frase que fala assim, que você prefere ter paz ou ter razão? Eu sempre preferi ter razão. Lá no passado. Hoje, tanto faz quem tem razão, quem não tem, me deixando em paz, eu estando em paz, está tudo bem. E esse foi os 10 erros que cometi no meu último relacionamento. Bom, gente, se algum desses erros você está cometendo, eu espero que sirva de lição, porque esses erros não vão te levar a nenhum canto.